Então, eu voltei aqui para dar continuidade à nossa conversa e uma das coisas que eu queria falar sobre quando a gente muda a perspectiva, a nossa perspectiva diante de algo que a gente está passando, que está sofrendo. E que eu falei num dos vídeos anteriores, que é a questão da mudança de chave. E aí eu tomei a decisão, algumas decisões ao longo desse tempo, quando minha perspectiva começou a mudar com relação a isso, né? Uma das coisas que eu decidi foi, eu posso aceitar o fato de ter fibromialgia, porque tem muita gente que tem. E tem pessoas nessa multidão que estão conseguindo se adaptar, estão conseguindo fazer o que gosta, estão conseguindo viver. Porque uma das coisas que mais passa pela nossa mente, todo mundo que tem uma doença crônica, ou tem algum tipo de deficiência, né, que não é só doença crônica, mas como a gente não sabe o dia de amanhã, a gente muitas vezes não consegue fazer o que a gente quer e o que a gente gosta, a gente tende a ficar meio chateado. Então, se adaptar a essa situação é muito difícil. A gente querer sair, não conseguir sair. Querer estar no show, não conseguir estar no show. Querer estudar, não estar conseguindo estudar. Querer estar com os familiares, querer trabalhar, querer, enfim. E é óbvio que essa questão é muito delicada, porque tem pessoas que precisam trabalhar, né? E eu me compadeço muito, porque tem pessoas que trabalham em lugares em que elas perdem o emprego por conta do problema que ela está sofrendo. E senão elas são hostilizadas por conta disso. Então se adaptar não deve ser nada fácil. Eu me compadeço com essas pessoas. Eu não faço ideia do que elas têm passado. E pra mim, essa questão de me adaptar e mudar a perspectiva foi no sentido de olhar o lado bom das coisas. E que não é fácil também, mas eu decidi. Deus me ensinou a focar no que era bom. Então isso hoje é uma estratégia. Por exemplo, hoje eu saí, fui pro trabalho, fui pra faculdade, tô aqui falando, gravando um vídeo. Então eu cheguei grata, muito grata a Deus, porque eu consegui fazer essas coisas. Então quer dizer que eu consegui me adaptar à situação. Ontem eu já não estava bem. Então hoje eu já estou melhor. Então eu consegui me adaptar às circunstâncias que eu tenho vivido. E tem me ajudado muito a ter esperança, pensar dessa forma. Acreditar que vai ser diferente. E é uma vitória para mim isso, porque eu não pensava assim antes. Eu tô pensando isso de uns tempos pra cá, mas a maior parte do tempo, acho que eu passei a maior parte do tempo pensando diferente, focando no que eu não podia fazer, focando no que eu não podia dar conta, focando nas minhas fraquezas como algo que fosse uma maldição. E hoje eu sei que não é bem assim, diante de todas as questões que eu enfrento. Tem coisas boas também. E a dor me ensinou muitas coisas. A dor me ensinou a entender meus limites. A dor me ensinou a ter autocompaixão. A dor me ensinou a entender que tudo bem não dar conta. Tudo bem eu não cumprir o que eu gostaria de cumprir. A dor me ensinou a olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia. Ter compaixão das pessoas. Ter simpatia. Em alguns momentos eu não vou conseguir ter empatia, porque empatia é se colocar no lugar do outro, né? É muito difícil isso, não sei. Mas me ensinou a olhar com um olhar de simpatia, de querer ouvir a pessoa não para querer dar soluções para que o outro faça o que eu quero, mas poder ouvir, ou melhor, escutar, porque é diferente, ouvir é diferente de escutar. Ouvir é mais superficial, escutar é realmente você prestar atenção e não querer impor o que você quer ao outro, né? Você ouvir o outro, no sentido de uma escuta realmente, na psicologia, uma escuta ativa. Então eu tenho aprendido isso. Então eu ouço
as queixas das pessoas de uma forma diferente. A dor me ensinou a não querer ficar dando soluções para coisas que eu não posso. Que eu não posso entender. Que eu não entendo. Por que eu não posso entender? Porque eu não estudei sobre aquele assunto, eu não investiguei, eu não vi a pessoa em todo o contexto. A dor me ensinou a revelar meu lado frágil, a revelar a minha vulnerabilidade. E tudo bem, eu não ficar mal com isso. Eu não vou ser forte o tempo todo. Eu não preciso ser forte o tempo todo. Porque quando as pessoas partem do pressuposto que eu tenho que ser forte o tempo todo, elas pensam que eu posso aguentar tudo. E isso não é verdade. Então a dor me ajudou a ser mais humana. A dor me ajudou a entender que eu posso viver o momento. Se eu tô bem, eu posso desfrutar desse momento. E estar grata por esse momento. A dor me ajudou a ser mais resiliente. Sim, no sentido de pensar que eu posso, naquele momento de dor, que eu não estou conseguindo nem tomar o remédio para melhorar, eu posso entender que vai passar. Eu posso lembrar disso, vai passar. É uma fase, amanhã vai ser diferente. Então, eu aprendi muitas coisas com a dor. Eu não gostaria de conviver com dor, mas é possível conviver com dor. Outra coisa também que eu aprendi é que eu posso fazer planos pela fé. Hoje digo que eu faço um plano daqui a alguns meses, ou para amanhã, mas eu não sei se eu vou conseguir cumprir esses planos. Eu não sei se eu vou dar conta dos planos. Eu não sei. E outra coisa que eu tenho aprendido também com a dor é aceitar que os outros não entendem a minha dor, mas saber que Deus sabe qual é a minha dor. Então isso para mim fez toda a diferença. Então fica deixando encorajamento. Eu sei que não é só a fibromialgia que causa sofrimento. Tem pessoas que estão em sofrimentos, outros sofrimentos, que muitas vezes elas não são compreendidas, não são ouvidas, escutadas, né? Não são escutadas, é melhor do que ser ouvidas. Porque ouvir é importante também, mas também acho que ser escutada é muito melhor. E eu acho que nesse processo todo Deus usou muito a psicoterapia. Porque na psicoterapia Deus me usou profissional para eu entender, enxergar que tudo bem. E tudo bem eu ficar na minha quando eu não tiver condições de fazer alguma coisa. E tudo bem, eu não preciso me sentir culpada com isso. Mas isso eu precisei ouvir de alguém que tivesse esse olhar, sabe? Isso é diferente. Porque é alguém que está ali realmente disposto a escutar. Então isso eu aprendi muito na psicoterapia, a lidar com a dor, conviver com a dor de uma forma diferente. Outra coisa também é a questão do autocuidado, né? Eu acho que a dor me ensinou a entender que eu preciso ter um autocuidado diariamente. Então, eu entendo que eu preciso me alimentar melhor, eu entendo que eu preciso cuidar do meu corpo de uma forma diferente. Eu entendo que eu preciso de lazer, eu preciso de coisas que me deixam leves, me deixam felizes. Eu tenho aprendido também que eu não preciso ficar acumulando na minha mente coisas também que não vão me ajudar. Porque também tem isso, quando eu estou na crise, eu não posso assistir nem ouvir nada que me deixe mais angustiada. Mas também quando eu estou fora da crise também eu não faço mais questão de ficar ouvindo notícias, conversando sobre coisas que me deixam mais angustiada. Então eu tenho aprendido a selecionar o que eu devo ou não fazer. Isso é autocuidado. Selecionar o que me faz bem. Cultivar o que me faz bem. Isso é autocuidado. Tem um autocuidado físico também,
Então eu quero muito voltar a fazer pilates, eu quero muito cuidar do meu corpo, e automaticamente, né, reverbera em todas as áreas. Mas eu realmente autocuidado talvez seja um dos principais assuntos que a gente precise realmente focar no dia a dia da gente. Porque parece que as coisas são muito simples, bobagens, mas não são. Então, por exemplo, ficar assistindo coisas que só faz trazer mais angústia, faz com que a gente alimente a nossa mente com coisas que não estão no nosso controle. E aí a gente termina meio que sendo contaminado com essas coisas. Então eu decidi que eu preciso realmente cuidar dos meus pensamentos, cuidar das coisas que passam, né, nos meus olhos, que eu assisto, e isso realmente fez toda a diferença. Mas eu queria conversar mais sobre algumas coisas com vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!